Galera, a parada é o seguinte: o objetivo dessa live aqui, que a gente faz semanalmente, é compartilhar os bastidores e os insights, erros e acertos da nossa jornada de construir uma empresa líder no mercado de treinamento comercial. É isso aí. Enquanto o Mala está se recompondo, eu gostaria que ele pensasse na frase inspiradora sobre vendas ou crescimento. Tá bom, deixa eu pensando aí. Começa aí, que eu tô achando minhas coisas aqui. Vai lá. Eu vou abrir minha agenda aqui Eu para a também. gente bater, mas olha só, o tema central da live é qual é o preço de não treinar o seu time. É isso Pois é, mesmo. cara. Qual é o preço de não treinar o seu time? E eu já deixo a frase, a minha frase aqui, que eu nem lembro de quem que é essa frase, mas é de um cara famoso desse, né? Quanto custa treinar o vendedor ou a equipe e ela sair? E quanto custa não treinar e ela ficar? Acho que essa frase, né, essa frase deve ser do Derek Bock, que foi reitor de Harvard, que na verdade seria: qual é o preço da ignorância, né? Se você acha a inteligência, se você achar. Como é que é? Achei. Henry Ford. Viu? Pior do que treinar um funcionário e ver ele sair é não treinar o funcionário e ver ele ficar. Porra, nada como uma inteligência artificial na sua frente. Nesse cara que foi o Google mesmo. Que não deixa de ser, né? Não precisa nem ir muito longe. Até porque essa pessoa é um pouco famosa. Mas a do Derek Mas Bock é boa, porque se você acha. Como é que é? Se você acha educação cara, experimente o preço da ignorância. Isso é bom também. essa é boa também. Boa, começou bem, cara. Gostou? Porra, acelerou legal, É hein? rápido aqui, pô. Acelerou legal. Mas é isso, quando a gente. Se alguém puder escrever para nós aqui o título da live para eu fixar qual é o preço de não treinar o seu time. E aí, Mala, um assunto que em tese todo mundo entende que é importante, mas poucos o fazem. Por que que tu acha que é isso, cara? Eu acho que primeiro não é fácil. Eu estava falando isso ontem com alguns empresários, né? Eu estou aqui em São Paulo para o Sou Elite, que é um evento do Seus Club para os Elite, que são os que são assessorados pela estrutura. E o que a galera falou é: cara, eu tenho um playbook. Aí você vai ver o playbook, não é um playbook, entendeu? Você vai ver: eu tenho aqui um programa de formação. Aí você vai ver o programa de formação, não é bem um programa de formação. Eu tenho aqui uma forma de capacitar o meu time. Porque é difícil mesmo. É difícil. Não é uma coisa fácil. Você chegar ali e treinar a pessoa. Vamos abrir aqui uma página, vai ler uma página. Mas entendem a importância, só não fazem. Não, claro. Eu não conheço ninguém que fala assim: mas treinar meu time é besteira. Ninguém. Ninguém. Ah, mas já vi empresário falando a melhor coisa de treinar é colocar no campo, vai, joga pra lá. Mas você concorda? É uma forma que ele entende de treinar. Assim, mas não treinar, né? Não, é o do Isla, né? Tá aqui. Não treinar, eu nunca ouvi falar assim: para mim treinar é besteira. Nunca. Pode ser: vamos treinar no campo de batalha, vamos treinar com a vida. Tem essas besteiras, né? Treinamento de vendedor não tem faculdade, é com a faculdade da vida. Ignorância. Pessoa ignorante, isso aí tudo bem, isso aí a gente releva. Não existe faculdade de venda. Já ouviu isso? Eu já vi tantas vezes. Faculdade de venda mesmo é a vida. Verdade, verdade. Não, criatura. Faculdade de venda é treinamento Dom. mesmo. E venda é um dom. Venda é um dom. Dom Casmurro. Venda é Inclusive, a é gente podia fazer um acróstico de dom, né? É dom, sim, é determinação, obstinação e método. e movimento. Esse que é o dom. Existe isso. Existe. Mas certamente tem gente que fala, não adianta treinar esse cara porque ele não tem o dom. Não, eu acho que Todo mundo não é adianta treinado? treinar, não adianta treinar porque ele não tem habilidade. Aí é erro de contratação, que acontece muito. Legal, legal. Boa. Então, em tese, todo mundo é treinado. Vamos pegar, eu acho, assim, em tese não, todo mundo é treinado. Olha que interessante aqui o que a Andrea comentou. Tá difícil encontrar o pessoal disposto a trabalhar mercado precário, né, de base humana. Isso é outro desafio, que na verdade não está no treinamento, está no recrutamento e seleção, que a gente fala muito. Então, recrutar bem faz com que você desenvolva melhor. Uma área ela é desenvolvida de 20% a 30%, segundo a BTD. Você consegue melhorar
Óbvio que você pode ir melhorando de 20, 20, 20, 20, mas você não vai conseguir tirar a pessoa do 0 ao 100. Isso é utopia. É. Então, recrutar é um outro bom ponto. E a André tem razão, tá difícil encontrar, mas não quer dizer que não exista. Então, fazer um bom recrutamento e seleção, ir a mercado, eu vejo muita gente indo a mercado. E vão procurar essas pessoas, não vamos esperar por elas. Não vão procurar lá no banco de talentos, vão procurar ela no banco de trabalho, né? No campo de batalha. Acredito que tenha muita oportunidade, Mota. Mas queria te ouvir aqui, que aí dá tempo de eu me encontrar também. É boa. Que a gente tem que lembrar que as pessoas boas, elas estão trabalhando, né? As ruins também, mas as boas estão com certeza trabalhando. Com certeza. Então, normalmente quando a gente abre um processo seletivo, a gente recebe um monte de pessoas que estão fora do mercado de trabalho e querem entrar no mercado de trabalho. E acaba que tem uma peneira muito ruim, né? Então, as empresas, as empresas maiores, elas fazem não um trabalho de abertura de vaga, como a gente conhece, mas sim um trabalho de hunting, né? Que vai atrás das pessoas que já estão operando, que já estão entregando resultado, para trazer para a sua empresa. Então, é realmente mais desafiador para as empresas menores, porque as vantagens competitivas, as ferramentas que elas têm para poder atrair uma boa pessoa é muito difícil. O que acontece, turma? Quando a Mola Educação fala de treinamento, a gente sempre tenta fazer um paralelo com algo lúdico, né? Com esporte. Porque é algo que todo mundo conhece, que está na escola desde o início, você faz educação física, gostando ou não gostando, e por aí vai. E se você pega um profissional de futebol e substitui por alguém amador, como eu e o Malavota lá no Flamengo, por exemplo, você certamente vai perder, o Flamengo vai perder performance. E dificilmente eu vou conseguir, com todo o treinamento que o Flamengo tem, chegar ao nível do time profissional do Flamengo. Mesmo com todo o arcabouço, ferramenta, melhor estrutura de clube, os melhores treinadores, preparadores físicos, eu jamais vou chegar lá. Porque eu não estou naquele nível. Então, pode ser que você não esteja falando com o vendedor, você pode não estar no nível de uma Salesforce, de um Google, mas você pode estar no nível de outro clube. E tá tudo bem, as pessoas têm níveis diferentes. O que não pode é você selecionar alguém de um nível abaixo, colocar num clube acima e esperar dele a alta performance do Zidane, do Maradona, do Pelé. Então não vai funcionar. Esse cara, mesmo sendo treinado insistentemente pelas melhores ferramentas do planeta, eles não vão chegar no nível que você deseja. Como o Mala falou, eles vão melhorar 10, 20%, talvez até 30% a performance dele individual. Agora, chegar no nível alta performance é muito difícil. A alta performance do grupo, né, do conjunto. Então é fundamental o treinamento começar no processo seletivo, ou às vezes até antes do processo seletivo, certo, Marlon? Porque no processo seletivo você já começa a fazer um bom trabalho. Não te considere o trabalho do processo seletivo. Então, eu vou lá selecionar uma pessoa para o meu time. Aí eu vejo que ela não tem determinada habilidade. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar ela. Pessoal, é muito parecido com relacionamento. Ele não é uma pessoa, né, assim, assada, mas quando ele casar, eu vou lá e melhoro ela. Pouco provável que você vai conseguir mudar a pessoa, principalmente a parte comportamental. Ela vai ser aquela pessoa que você contratou. Então, ter ferramenta de processo seletivo é fundamental para você encontrar o primeiro perfil do candidato ideal, vamos chamar de PP aqui, depois você ter o processo que atraia realmente o perfil do profissional ideal, e aí sim as ferramentas para você onboardar ela, colocar ela dentro do jogo, depois de colocar dentro do jogo, capacitar ela com um bom ongoing e aí levar ela para um evento, para um patamar de sucesso que vai fazer ela rampar e aí, né, aquilo que a gente já sabe, ter um processo longo. Marca novamente aí para a gente o tema da live. Enquanto isso, Marlon, um dos pontos até que a gente pegou, né? A gente estava em Nova York mês passado no Brazilian Week e a gente foi uma das maiores empresas do mundo, que é o Salesforce, e eles estavam comentando de um grande cliente deles no mercado de linha branca, né? É linha branca, Marlon? Varejo geral. Varejo geral.
que eles instalam o software, não importa qual, mas a equipe não usa. Então, mesmo as grandes empresas, elas sofrem de um desafio comportamental da equipe de instalar ferramentas que aumentam produtividade. Lembrando que qualquer empresa ela tem que ter uma mentalidade de crescimento, de alta performance, tem que ter método e tem que ter ferramentas. Pode ter inteligência artificial, CRM, pode ser planilha, não importa. Você tendo esses 3 pilares, você consegue escalar a tua operação. E aí, essa grande empresa, ela estava justamente querendo entender como que faz para o time dela começar a usar o CRM. E não tem outro caminho senão o próprio treinamento, né, Marcos? Perfeito. É porque, vamos lá, né, irmão? No fim do dia, é o básico bem feito. Não tem muito que você inventar. Onde que está a dificuldade? Tem que fazer tudo, né? Vamos para o nosso business, eu e você. Ontem a gente estava falando sobre isso, né? A gente fala praticamente todo dia. Ontem eu liguei e falei, caramba, Mota, a gente tem que organizar isso. Aí você falou, velho, a gente tem que estruturar a empresa. Então a gente tem que estruturar a empresa, a gente tem que vender, a gente tem que entregar. Cara, é muito desafiador. Tá. A gente aqui no caso, a gente é produto, né? Então eu sou um produto, Mota é um produto, a gente tem que vestir a roupa do produto, ir lá entregar, depois volta e veste a roupa do gestor, volta e veste a roupa do treinador. Esse é o grande desafio. Pauta de ontem, Mota, o empresário falou: eu vou destacar o meu gerente para ele ser o treinador do time. Cara, ferrou, né? Quem vai estar lá na hora de gerenciar? Eu vou pegar o meu líder e vou colocar o meu líder como treinador. Legal, e quem vai estar lá na hora para liderar? Então, é muito desafiador você ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tende a virar pato, né? Você não nada, não voa, não... Ou perde performance, né? É isso, né? Nesses carros de rally tem o piloto e tem o navegador. Se o piloto for fazer o trabalho do navegador, dá para fazer, só que ele vai em baixa performance, não vai em alta performance. Então, qual é o jogo que você quer jogar, né? Qual é a entrega que você quer dar? E aí, cara, é o erro no básico, né? Acho que a gente podia listar aí algumas coisas básicas desse erro de acúmulo de funções na liderança que não permitem a equipe performar, né, Mala? No sentido de treinamento, né? É isso aí. Eu posso te ajudar na quesito agenda já, né? Já na agenda ele já começa largando da própria organização da sua agenda, né? Ó a Mai, queridaça. Isso. Aqui, ó, Mota. Anota depois daqui, turma, o telefone da Kátia. Anota aí, vocês aí, equipe que tá vendo. Kátia, Doutora Kátia, meu parceiro, isso aí é gente nossa. Bora pra cima. Aqui a Kátia, aqui, ó. Doutora, vamos falar já já. Vamos para outro tema, Monte? Não, você tem que falar do tema dos erros básicos. Erros básicos que a galera, que os empresários cometem na hora de querer treinar a equipe comercial ou qualquer equipe. E aí eu já estou te dando uma ajuda de errar já no início, na estruturação da agenda, fazendo com que o gestor tenha agendas conflitantes. Achei que você já tinha respondido. Vamos lá. Então, quais são os erros? Manda outros erros. Erros básicos. Não ter playbook. Né? Não ter o livro das atividades do que eu tenho que fazer. Então, se eu sou um pré-venda, o que faz o pré-venda nessa empresa? O pré-venda de manhã ele chega, faz a lista. Mas quem faz a lista é o LDR. Mas aqui na empresa quem faz a lista é o BDR. Então você estipula quais são as regras da sua empresa. Óbvio que existem as nomenclaturas SDR, BDR, Closer, Farmer, mas cada empresa vai ter o seu método de trabalho de SDR, BDR, Closer. Então, não é universal. Até porque o que funciona para você pode não funcionar para mim, então eu tenho que ter o meu modelo e dentro do meu modelo eu vou estipular quais são as regras básicas. Aí você tem que fazer o quê? Escrever. Porque a gente tem o desafio de entender as coisas de forma diferente. Quem aqui em casa não pediu alguma coisa para alguém da família? Pega tal coisa, a pessoa pegou errado. Vamos usar, aí usa errado. Por quê? Porque entendeu errado. Ou melhor, entendeu diferente. Então, playbook. Posso já emendar em outra? Que aí já... Vai direto. Então, 2, não ter uma agenda. Então, tem que ter uma agenda de treinamento, tem que ter uma agenda de formação. Então, de segunda a sexta, expor na escola. Então, segunda a sexta eu vou treinar o quê?
Eu lembro quando eu fazia treinamento da Marabras, eu treinei todos os vendedores da Marabras durante 5 anos. Segunda, vinha todo mundo para fazer administrativo. Então ia lá, assinava, via tamanho de camisa, tamanho de calça, e conhecia as regras, normas e condutas da empresa, isso tudo na segunda. Terça, treinamento de produto. E aí ia conhecer o que que é MDF, MDP, OSB, chapa de fibra, tudo que é linha de produto, aula de produto. Depois, aula de venda. Aí o dia inteiro só de como abordar, sondar. Lá tinha um acróstico, era bem legal. Mantenha-se preparado, aborde com entusiasmo, realiza a pesquisa. Então, eu fazia lá todo o acróstico na quarta. Quinta, aula de sistema e aprender a mexer no sistema, como é que tira o pedido. Sexta-feira, visita o estoque logística e devolve para a loja para sábado fazer o onboard com o gerente. Isso Então tinha onboarding, tudo uma né? agenda do que ele tem que fazer. Isso onboarding de time Time novo. novo. Vendedor novo que começava na empresa, tinha todo mundo obrigatoriamente que passar por esse contato. Boa. Boa, beleza. E vem cá, quando a gente fala já de uma operação que está funcionando, como é que o treinamento pode ajudar aqueles leads que ficam escorrendo pela mão do vendedor? Os leads que, cara, somem de funil, cara, faz follow-up. Como é que o treinamento consegue ajudar Boa. isso? 75% dos negócios nunca são fechados, né, Moto? Isso é dado, a gente usa ele inclusive em treinamento. E principalmente você vai entender pelas SLAs. Todo mundo sabe o que é SLA, se não souber. Deixa eu até aprofundar esse tema. Apenas 3% das suas vendas vem do lead que o cara levanta a mão. Boa. As outros 22%, que soma isso que o Mala falou, os 25%, vem dos leads que estão no seu pipeline, que você tem que fazer follow-up. Então, se o cara dá mole no follow-up, ele está deixando não só os 75% que ele já não venderia, ele está dando mole nos 25% e tu ainda está perdendo performance. Perfeito. E como é que eu faço? Bom, aí é outra aula, né? Então, gestão de pipeline, gestão de fluxo, é uma coisa que a gente, se for falar aqui, a gente vai acabar indo para um outro caminho. Mas definir bem a SLA. Então, a pessoa sabe o que ela tem que fazer em cada etapa do processo. E aí, pessoal, é o que determina a passagem de um nível para outro, de uma pessoa para outra, de uma área para outra. Você tem que estar muito delimitado. É como se fosse uma divisão de estado. Quando você vai lá, sei lá, nos Estados Unidos, tem lá uma divisão territorial, tem um muro no México. Então, está dizendo ali que daqui para cá é seu, daqui para cá é meu. E daqui para cá, eu tenho que fazer essa e essa atividade. Ah, mas essa venda, ela foi por um caminho diferente. Ela pode ir por qualquer caminho, mas tem que ter SLA. Tem que ter o que determina a passagem de bastão. E determinar também a qualidade do que aconteceu nessa passagem de bastão. Então, essa pessoa fez bem, não fez, o que ela deixou de fazer, isso é um fator determinante. Boa. E, bom, o que a gente vê aqui, né? A equipe fez uma pauta bonitona aqui pra gente. Tá, seguir aqui. tá maravilhoso. Maneiríssimo. Só pegar. Parabéns, Arretini. Quando toda operação comercial, né, ela tem ali a ponta, né, que é a parte da operação, que são os vendedores, os pré-vendedores, e tem a parte de tático ali, que é a liderança. E a liderança ela acaba botando a mão na massa quando o número não começa a vir, né? Ou até refazer alguns trabalhos. Até que ponto isso é saudável? Até que ponto o líder ele deve meter a mão na massa mesmo? E aí deixo aberto aqui para a galera que está nos assistindo deixar as perguntas que a gente logo, daqui a pouquinho, a gente vai começar um momento interativo do vídeo para responder as perguntas de vocês. Então podem já ir deixando as perguntas aqui. Vai lá, Marlon. Bom, a gente sabe que o gestor ele tem que treinar. Tá? Não tem como não treinar, não tem como não desenvolver, até porque ele tem as habilidades necessárias, ele tem os combinados que ele vai ter que exercer com o time. A questão é que se eu coloco o líder, que tem que liderar o time, que tem que fazer as reuniões, que tem que fazer a matinal, que tem que acompanhar para fazer tudo, inclusive vender, que é a tua provocação, eu vou começando a perder a pessoa que tem que fazer aquilo que ele foi contratado para fazer. Né? Então, se eu sou contratado para cuidar do terreno, e aí daqui a pouco eu estou limpando o terreno, tá, mas está dentro do meu... Tá, então beleza, então limpar, beleza. Agora você também
observa as cabras do terreno do vizinho. Você vai começando a ter dificuldade de fazer aquilo que você foi contratado para fazer. É função do líder treinar? Sim. É função do líder vender? Não sei. Não sei porque é o que a gente acabou de falar. O que está combinado na tua empresa? Tem empresa que tem líder vendedor. Já ouviu a frase, já ouviu esse termo que é VR, vendedor responsável? Ele é um líder que vende. Provisoriamente. Eu sempre falo, não deixe um VR tomar conta da loja o tempo todo, falando de varejo. Por quê? Porque vai conflitar. Ele vai começar a concorrer com o vendedor, ele vai começar a não querer fazer o trabalho de líder para ganhar a comissão de vendedor e o salário de VR. Então, tudo que conflita torna o processo difícil. Quando você diz que o líder ele tem sua função treinamento, não quer dizer que isso para empresas menores, né? Empresas maiores tem que ter uma área de treinamento. É para esclarecer. No final do dia, galera, a parada é a seguinte: as coisas precisam ser feitas, né? Então, a área comercial precisa ter treinamento todo dia, ou minimamente 2, 3 vezes na semana. A área comercial ela precisa ter alguém avaliando os números. A área comercial precisa ter alguém executando as tarefas. Então, essas funções, por mais que você é uma empresa de uma pessoa só, essa pessoa vai ter que fazer tudo. Quando você começa a aumentar o time, você vai delegando. Agora, a empresa ideal é a empresa que tem a liderança comercial, é a empresa que tem os vendedores, é a empresa que tem a área de Sales Enablement, que é a área de capacitação e treinamento, é a empresa que tem a área de Sales Ops, que é a área que avalia os dados, os números, entrega os resultados, melhora a eficiência da empresa, da área, né? No caso, Sales Ops. Então, você tem a área de Talent Management, que é a área que vai cuidar dessas pessoas para tudo funcionar da melhor forma possível. Então, é um conjunto. Para empresas menores, você vai acumular funções dentro de uma pessoa só e está tudo bem, cada um na sua fase. Como normalmente a gente atua com empresas maiores, o maior desafio, por exemplo, de um cliente nosso, foi que ele pegou a agenda inteira do cara de Sales Enablement e entregou para o diretor de vendas, que ele já tinha agenda de diretor de vendas. Não tem como fazer as duas agendas numa empresa que já tem dezenas de filiais ou que já fatura mais de 100 milhões de reais, você fazer duas agendas. Quando você é pequenininho, você consegue ir empurrando, como a gente falou, né? Não existe como você estar em alta performance, talvez do seu tamanho, você está na melhor performance do seu tamanho, mas empresas grandes, que é o que a gente atua, cara, não dá para acumular função e manter alta performance. Eu brinco que é o Jefinho, tem nome. Eu tenho um Jefinho na minha empresa. Quem é o Jefinho? Ele é Sales Ops, ele é Sales Enabler, ele é líder e ele de vez em quando vende. Eu falei, cara, Jefinho não faz tudo bem, né? Não tem como uma única pessoa absorver, abarcar todas as soluções, porque ela vai ter a dificuldade de entrega. E aí, né, é engraçado, né, você trazer esse tema e as pessoas ainda provocarem muito ele. É uma coisa meio óbvia, mas ao mesmo tempo a dificuldade está no recurso. Tá, Mota? Eu também adoraria, né? Vamos falar de mola educação, adoraria ter uma pessoa para cuidar de cada. E não é que, na verdade, nem que eu não adoraria, porque essa frase não é verdadeira, mas assim, ter mais pessoas e ser altamente produtivo é o máximo, mas nem sempre funciona. Eu fico pensando na meta, né? Na empresa meta. O Mark Zuckerberg tem dinheiro suficiente para contratar a quantidade de pessoas que ele quiser. Óbvio que não é infinito, mas ele poderia certamente contratar muito mais pessoas. Por que ele não faz isso? Porque começa a ser improdutivo para a pessoa. Né? Ela não consegue saber o futuro dela, um PDI dela, para onde que ela vai, porque ela vai acumular tanta função que, como faz tudo, ela vai acabar não tendo o resultado dela aprovado ou o resultado dela reconhecido por aquilo que ela deveria fazer dentro de um escopo. Dá para aumentar o escopo? Dá. Eu posso aumentar um pouco o escopo, combina que aquele é o novo escopo, acerta aquela função, determina ela como daquela pessoa ou daquele cargo, remunera, obviamente, de acordo com aquilo que está sendo proposto, mas toma muito cuidado, que isso certamente vai gerar, no médio e longo prazo, algum tipo de problema, porque ninguém vai querer, né, trabalhar fazendo de tudo. Isso é uma... E tomar muito cuidado também, tá, pessoal? Eu faço tudo na empresa. Aí quando você vai ver, não é bem assim. Então, vai muito do entendimento. O que é tudo? Eu faço tudo. O que é tudo? Você vende? Não. Você entrega? Não.
Pô, então já não é tudo. Já Eu diminuiu. gosto da frase assim, já fiz de tudo com esse lead. Vamos lá, tem 7 coisas. Não fez de tudo, não. O tudo tá pouquinho. Não deu, não deu. Já fiz de tudo no 7, não dá, não. Depois tem pergunta aí, Mota. Já tem Boa. gente fazendo. Indo aqui para a reta final, é importante a galera saber que quando você treina pesquisa da BTD, pesquisa da Salesforce, pesquisa da McKinsey, esses maiores institutos de pesquisas no assunto, se você treina a sua equipe comercial, você aumenta em 20% a sua lucratividade no ano e aumenta em mais de 30% a satisfação do seu cliente. Então, se você não está treinando ativamente a sua equipe, assim como um time de futebol treina todo dia para jogar quarta e domingo, se você não treina, você está deixando dinheiro na mesa. É tão direto quanto isso, não tem rodeio para isso. Tem que treinar sempre. E aí você pode treinar, inclusive batendo um pipeline de vendas. A gente faz isso todo dia, 9h30 da manhã, a gente tem uma reunião com a área comercial, abre o pipe. O que é isso? O que você fez? Abre o e-mail que você mandou. Vamos ver aqui o que dá para fazer. Ontem mesmo a gente corrigiu um PowerPoint que estava sendo enviado no e-mail de apresentação que não era o PowerPoint ideal. Então, troca esse PowerPoint por outro, onde vai falar mais sobre a empresa e menos sobre um produto específico para poder abrir a mente do cliente. Então, você vai estar sempre corrigindo, apertando o parafuso. Não existe bala de prata para você conseguir acertar a área comercial de todas as empresas. Muita gente boa aqui, ó. O pessoal da Alemanha, olha aí. O Ronaldo tá demais, hein? Saudade, meu parceiro. Vamos jogar um golfezinho quando você voltar ao Brasil. Animal. O Raoni na área. Boa. Mala, último ponto aqui para a gente entrar nas perguntas. Existe alguma regra de treinamento, algum playbook específico, algum calendário que a gente poderia disponibilizar, inclusive? Boa. Existe. Onde que está essa regra? Está no teu plano de onboarding e principalmente no teu plano de rampagem para você entender de onde que ele está para onde que ele vai. Tem coisas que não são treináveis. Lembra disso. Empatia é difícil de treinar. Não é que não é treinável. Dei um exemplo de coisa que é difícil. Então você tem que tomar muito cuidado porque o plano ele acontece da seguinte maneira. Em quanto tempo você precisa dessa pessoa para determinada função? Pronto, não existe pronto, nunca ficaremos prontos. A gente, inclusive, para determinadas religiões, estamos aqui no estágio de evolução. Né? Então a gente está aqui para evoluir. Então não estamos prontos. Estamos no nível 1, estamos no nível 2. Então determinar os níveis. Que níveis são esses? O que eu preciso saber de tanto a tanto tempo? Qual é um dever de casa? Você mesmo é uma pessoa que me corrige muito, né? Eu acabo o tempo todo na minha ansiedade. Galera, vamos estudar isso aqui, vamos estudar isso. Calma, Mala. Né? Cara, vamos lá. O teu nível 1 de camada de conhecimento? Tá bala? Tá 100%? Maravilha. Vamos ter o nível 2. Porque o ser humano, por natureza, ele tem o desafio de absorção, né? É por isso que na pedagogia a gente estuda matemática 1, matemática 2, matemática 3. Você não sai aprendendo logaritmo na primeira série. Por quê? Porque você precisa evoluir para estar no nível de aprender logaritmo. Então, venda, não dá para eu começar aprendendo negociação. Negociação está lá no final da venda. Tem que começar me qualificando, conhecendo meu produto, conhecendo a concorrência, conhecendo minha meta, conhecendo... Aí, 2, agora eu vou aprender a me aproximar do cliente. E agora eu já estou bom. Lembra, negociação está lá no final. Então, como que eu abordo o cliente? Aí tem 4 tipos de abordagem diferentes. De produto, promocional, social. Aí, 3, eu vou aprender agora a fazer as perguntas dos pincéis. Aí, ler os pincéis. Situação, problema, impacto, necessidade. Identificar a solução. Como é que eu identifico a solução? Matriz de identificação. Deixa eu te apresentar. Então, se você reparar, tem todo um processo para eu chegar no nível 1, 2 e 3, que nem é o nível bom, ótimo. Ele é um nível que você vai determinar como fundamental para aquela situação. Boa. Bora para as perguntas, Mala? Quer ler uma aí? Bora. Que eu acabei passando tanto aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui. Deixa eu ler a primeira e tá dentro de casa aqui. Depois eu vou subir nas outras, tá? Vamos lá. Treinar só os que estão indo bem, treinar só os melhores. Mano. Eu te contei já essa história, né? Que uma vez eu fui numa empresa, o dono da empresa apontou assim, aí tinha um grupo de vendedores embaixo de um ombrelone. Ele falou: aquele ali são os meus melhores vendedores.
Eu vou dar ele para você treinar. Eles para você treinar. Eu falei, pô, eles eu não quero agora, né? Eu quero os que não estão tão bons quanto ele, porque treinar os melhores. Sim, tem que treinar sempre, inclusive os bons, mas comece por aqueles que não estão dando resultado. Por quê? Ó, pensa comigo. Vamos dizer que eu tenho que performar 100%, tá? Vamos dizer que eu tenha capacidade, porque nem sempre existe isso. Né? A pessoa, 100% é 1 milhão, tá? Mas quem já vendeu 1 milhão? Ninguém. Então não é 100%. 100% é o que já foi alcançado. É igual uma corrida de 100 metros. Qual é o recorde mundial? É o que alcançaram. Mas dá para correr menos? Não sei. Nunca alcançaram. Então, desse alcançável, quanto que das pessoas do seu time não estão alcançando? Então vamos dizer que fazer conta de padaria. A meta é 100 mil. Aí eu tenho uma pessoa vendendo 90, outra vendendo 92, 93, e tem pessoa vendendo 10, 20 e 30. O spread, a diferença do 10, 20 e 30, eu estou falando de 70 mil, estou falando de 80 mil, estou falando de um volume muito alto de valor que está na mesa. Que você disse que é alcançável, e talvez seja, porque tem gente batendo 90 e 80, mas tem uma camada aqui que não está botando dinheiro para dentro. Falando no caso de venda com um produto financeiro. Volta, então, e treina essa camada, porque o spread é muito alto. Né? Então, tem muito mais dinheiro para você recuperar. O ROI vai ser mais rápido dentro dessa camada que não está performando. E, óbvio, treina também quem já está performando, mas talvez com outra intensidade, com outro método, porque essa pessoa que não pode é cair. Ela tem que subir, mas ela não tem mais tanto para subir, porque a pessoa de 95, ela só tem 5% para melhorar. A pessoa de 20, ela tem 80% para melhorar. Então é mais fácil trabalhar o 80, que está na mesa, que está deixando de ser pego, do que ficar. Eu brinco que é o exemplo do Messi, né? Tudo bem que agora ele já está um pouco mais experiente, ainda jogando muito, mas o Messi, no auge da carreira dele, era quase besteira treinar ele, porque o cara já corria, batia falta. Deixa o Messi lá, continua treinando ele no físico, né, para que ele faça o trabalho bem feito e bora. Mala, mas você deu o exemplo do futebol, lá todo mundo treina junto. É porque é um esporte coletivo. Não seja uma pessoa, pelo amor de Deus, tá bom? Aqui, né, infantil ao ponto de falar, mas o Messi treina. Não, o Messi só treina igual porque ele tem que passar a bola para o lado. Mas certamente o Federer treina num nível muito diferente. Vou pegar o exemplo agora, eu estava lendo isso outro dia. O Djokovic, para quem acompanha tênis, acho que está com 35 ou 36 anos, é óbvio que o nível de treinamento dele é muito mais baixo fisicamente do que o João Fonseca, que tem 18, 19 anos, que tá um moleque. Então, excelente exemplo, por sinal, Malavota, parabéns. O Djokovic, ele tem um tipo de treinamento completamente diferente do João Fonseca. Vão jogar o mesmo campeonato, vão lutar pelo mesmo título, mas eu considero situações diferentes. Boa. É verdade, esse é um bom ponto. E se você não treina, também regride, né? É igual a academia. Tu tá pegando um peso, tu fica 3 dias sem ir pra academia, teu peso regride. Então o treinamento, ele te mantém no patamar que você tá e te prepara para o próximo patamar. Então, é fundamental a gente estar aí em treinamento. Marlon, eu recebi uma pergunta aqui. Quais são os sinais claros que o meu time precisa urgentemente de treinamento? Cara, o que vai boa aplicar? pergunta. Que boa pergunta. Bom, primeiro é treinar no quê, né? Toma muito cuidado, não vamos confundir treinamento técnico com comportamental. Tem como treinar cultura, tem como treinar comportamento das pessoas. Tá? Então vamos separar. O indicador claro de que a sua empresa precisa treinar os seus vendedores é a baixa performance. Né? Então, se eu tenho uma performance abaixo, eu estou mirando faturar 1 milhão e estou faturando 500, você está 50% abaixo daquilo que você ou alguém da sua empresa planejou para atingir. Então, o primeiro passo é alinhamento de expectativa em relação à meta. Por isso que meta é tão importante. E aí, pessoal, vamos lá. Para quem estiver anotando. Estratégia, operação, líder, recrutamento, seleção e treinamento. Então, se você analisar a ordem, o treinamento ele só vem quando eu recrutei bem. Não adianta ficar treinando o intreinável ou treinar pessoas que não vão performar. Boa. 2, o meu líder está preparado?
para me passar os inputs. Quantas vezes, né, Mota, a gente vai fazer treinamento na empresa e cobra isso da liderança? Fala, tá legal, passa para mim o que você quer que eu treine. Ah, eu quero que você treine vendas. Calma aí, venda é tudo. Você quer que eu treine o quê? Ah, eu não sei. Então, bem, então deixa eu ver. Aí é a fase do diagnóstico. Deixa eu entender aqui. Ah, ó, eu estou vendo que os teus vendedores estão entrando em reunião e não estão fechando. Ah, é isso. Ah, mas também tem outros problemas. Tá, mas calma aí, vamos resolver o problema mais importante agora, né? Porque se eu for resolver tudo, eu não vou resolver aquilo que eu tenho que resolver como foco. Então, o indicador claro é a baixa performance. Agora, ampliando a pergunta, está diretamente relacionado com o que é treinável, porque tem coisa que é intreinável. Exemplo, pessoa que pega a marmita do outro na geladeira, que rouba o lápis da outra pessoa. Eu não consigo treinar isso, né? Eu posso fazer reunião de cultura, uma série de coisas, mas questões comportamentais, a pessoa chega atrasada, como é que treina isso? Não tem coisas que são desafiadoras e não é que não dá, tá, pessoal? Dá, mas é um desafio. Boa, muito bem. Vale a pena contratar aqui, ó, teve um comentário aqui na live. Inclusive, isso é um bom tema de uma live só para isso, mas responde nessa daqui. Anota Vi aí. um cara bom no restaurante, atencioso, pareceu um ótimo vendedor, vestido de garçom. Vale a pena contratar esse tipo de pessoa para minha operação? Boa. Boa. Isso acontece muito, Mota. Ver um garoto trabalhando no sinal, ou um jovem, caraca, eu vou contratar ele para minha empresa, ele é muito simpático. Pô, se ele na rua já está fazendo isso, imagina na minha empresa. O pensamento, ele até segue uma certa lógica, né? Porque se a pessoa tem já aquela desenvoltura, ela vai ter aqui também. Só que normalmente não funciona pelo seguinte, agora eu vou falar um pouco do que eu vejo, tá? Porque a pessoa, ela está aculturada, essa palavra é forte. Então ela está adaptada, ela está modelada para fazer daquele jeito, daquela forma. Quando você muda, é muito desafiador. Vou te dar um exemplo. Agora tem portaria eletrônica. Antigamente você tinha um porteiro convencional que ficava sentado na cadeira, ele apertava um botão, abria a porta, chegava a comida, ele ligava, tinha um problema. Quando você bota um monte de tela na frente dele, várias entradas, 50 pontos diferentes de acesso, muitas vezes ele não se adapta. E não é porque ele não quer, é porque ele não está acostumado. E a curva de aprendizado pode ser muito longa. Então, se eu tiver que demorar muito tempo para aculturar, para desenvolver, para levar ele para um patamar, pode ser que eu não aguente e ele também não, porque o tempo é longo e a cobrança é curta. É isso aí. Interessante isso, né? A curva é longa, mas o treinamento é curto. Então, eu tenho uma longa curva de aprendizado e um curto espaço de tempo de performance. Então, pode dar conflito aí. Eu volto para o esporte novamente. Pegar um jogador de futebol de salão e botar no campo, vai funcionar? Puto, o cara joga pra caramba no salão, vai funcionar? Então, não necessariamente, porque ele performa em um ambiente, ele vai performar em outro ambiente. É óbvio que se você está indo no restaurante, tem um garçom muito bom, e você tem um restaurante ou uma lanchonete, vocês estão trabalhando no mesmo. Esse é o hunting. Você está certo, pega esse cara, faz uma oferta e leva ele para tua empresa. Agora, tu tem um cara, por exemplo, garçom, e você vai levar para um inside sales porque ele se fala bem, se comunica bem, não necessariamente vai funcionar. Então, sempre lembra do jogador de futebol de salão, society, vai para a areia. É diferente, são habilidades diferentes que o território exige, né? Caramba, o Cris falou aqui o exemplo que eu ia falar agora. É o exemplo do Falcão, lembra? Ele era um Exatamente. baita jogador de salão, botaram ele para jogar, acabou não tendo uma performance adequada. Por quê? Exemplo perfeito do Mota, cara. Outra chuteira, né? Outro piso, outra bola, outro toque. Michael Jordan. É futebol. Também. Michael Jordan foi pro beisebol, foi pro golfe. O Michael Jordan, cara, é um ótimo, bom exemplo. O Michael Jordan, ele tem uma coisa fora da curva, né? Ele é meio extraterrestre. Então, o Michael Jordan ainda é um bom exemplo, porque ele foi para outra. Porque ele não mudou de esporte de quadra para, sei lá, esporte de aberto, sei lá. Ele mudou para beisebol, né? É outra coisa. E mesmo assim, ele ainda conseguiu jogar. Ele jogou no profissional, mas não mas foi. Cara, pô, imagina, né? É como se ele saísse da venda e fosse trabalhar no financeiro. Seria mais ou menos uma analogia assim. Mas é um bom exemplo de alguém que tem uma habilidade tão grande. Porque
E aí, entrando rapidamente aqui, né? Dizem que uma das principais habilidades do jogador de futebol não está no toque, no drible, está na capacidade de relação espacial, né? Então ele consegue ver o movimento das pessoas, Neymar, Messi, eles conseguem gerir o espaço deles ao redor. Isso é uma capacidade quase que inata, né? Especialistas já falaram assim, não dá para se ter muitos Neymares ou muitos Messi treinando. Ele precisa nascer com uma habilidade que é totalmente diferente, e excelente exemplo, Mota, do vendedor. Porque o vendedor ele até nasce com algumas capacidades inatas. Exemplo, a fala, a articulação. Mas é muito mais do aprendizado do que da fisiologia. Óbvio que o teu meio favorece muito. Eu lembro o Cortella falando, né, que ele sempre foi um ótimo orador, mas por quê? Porque ele vivia numa família onde provocavam ele para orar sempre, ele ia na igreja, ele lia as pautas da missa, então ele tinha já essa predisposição e uma família que incentivava ele a falar. E aí é óbvio, né? A pessoa que já está no seio, já quantos e quantos, né, Mota, vendedores, você pega lá o exemplo do Léo Castelo, um cara que estava conversando com ele ontem. Pô, o pai já era, né, comerciante, o pai já era uma pessoa de relacionamento, então ele viveu a vida inteira vendo o pai vender, vendo o pai se relacionar, você vai aprendendo. Agora mesmo estava de manhã aqui naquele momento procrastinação antes de acordar, né? Você fica ali vendo as coisas. Aí tava ali. Tá, não aprende isso com ele, não. Mas a gente vai ficar ali olhando o celular, assim, enquanto o corpo está acordando. O certo seria fazer a minha leitura matinal, mas eu estou viajando. E aí tava vendo um garotinho, pequenininho, fumando, com pirulito, assim, né? Simulando como se fosse o pai fumando um cigarro. As pessoas aprendem. Elas aprendem vendo, elas aprendem ouvindo, elas aprendem. Então, se eu sou uma pessoa que vivo entre vendedores, estou entre batedores de cota, tenho uma relação direta e gosto, cara, eu vou aprender naturalmente o que as pessoas estão fazendo. Certamente os nossos vendedores, está aqui o Sidney, está aqui a nossa galera, a Vanessa, está aqui o Diegão, aprendem muito vendo a gente vender, aprendem muito vendo nossas reuniões, aprendem muito vendo a gente conversar, por isso que é tão importante o presencial, por isso que é tão importante você estar perto para aprender, a gente aprende. Boa. Muito bem. Rapidamente, você conhece algum líder que não sabe vender? Eu vi essa pergunta passando, ótima pergunta. Conheço. É o ideal? Não, mas conheço. Conheço pessoas que assumiram a posição de líder e não são vendedoras. Por quê? Porque é bom saber vender para ser líder. É uma questão de lógica agora. Todo líder é bom vendedor? Não necessariamente. Todo líder precisa saber vender? Não necessariamente. É bom o líder saber vender? Sim. Então, tem uma corresponsabilidade, mas não é uma condicional, tá? Porque eu não estou condicionado a ser um bom vendedor para ser um bom líder. Agora, é bom saber, porque é aquilo, né? Você mesmo dá esse exemplo, é o maestro. Se ele sabe qual é o barulho do oboé e sai alguma coisa, ele, opa, parou, oboé, toca aí, o oboé toca lá e é o oboé, né? Então, treina, depois você vai. Não é uma briguinha meio boba, né? O vendedor fala, não, então fecha você. Às vezes o cara era muito bom de abertura, às vezes o cara é muito bom de negociação, mas às vezes do fechamento ele não tinha essa habilidade toda, ou às vezes ele é muito bom de fechamento, mas não era bom de follow-up. Então o líder ele tem outras habilidades e por isso que ele foi alçado a essa posição. Né? É isso aí. E que tá bom, né? Que bom. Muito bem. Última pergunta aqui, depois a gente vai para alguma ferramenta de destaque que a gente usa na Mola Educação. Já vai pensando aí. Então a última pergunta é treinar só... Ah, não, você já foi. Treinar só, você deu o contrário. Já foi. Eu tô lendo mas enquanto você pensa em uma ferramenta que a gente usa para a galera poder aplicar, é engraçado que nas empresas que a gente atende, existe isso, né? Pega os 10 melhores e faz um treinamento específico para ele, esquece dos outros. É muito bom fazer o treinamento para os melhores e valorizar eles e ter um treinamento específico para eles, mas isso não nos dá, não podemos nos dar ao direito de não treinar os demais, porque senão eles nunca vão chegar lá.
né, você vai ficar criando um distanciamento. Então, dá premiação para um treinamento específico, num local bacana. A gente mesmo já fez treinamento em Punta Cana, na República Dominicana, onde foram levados os melhores vendedores para lá. Então, esse tipo de incentivo e aí um treinamento muito específico que melhora as dores daquele grupo específico, não genérico, continuem premiando os vendedores assim. Agora, os demais precisam ter treinamento e 2 camadas de treinamento para conseguir chegar lá. Ótimo, irmão. Vamos falar de ferramenta? Bom, a gente tem alguns parceiros que, inclusive, são parceiros nossos aqui. A URH é uma ferramenta que ajuda você a colocar dentro de uma plataforma os teus conteúdos, organizar trilha, ver ensalamento, quem assistiu, quem não assistiu, receber relatório. A gente usa a ferramenta para Playbook. A Playbooker é um bom exemplo, uma plataforma que você joga lá suas informações, ela te ajuda a montar Playbook. A gente usa a TLDV, que é uma ferramenta que toda reunião ela transcreve. Por sinal, temos cupom de desconto. Quem tiver aí depois tem o Mota 20, o Mota 30, o Mala 20. 30 Mota, é o contrário. 30 Mota, pronto, obrigado. 30 Mala, entra lá na TLDV, tem desconto. Quem quiser, fala aqui com a gente. Na URH também, porque a gente usa essas ferramentas. A gente não está aqui fazendo jabá, a gente está aqui dizendo que a gente tem código porque a gente usa e aí as pessoas e os parceiros veem valor. Então, tem muita ferramenta hoje de inteligência artificial, acabei de falar algumas, né? TLDV e URH, que ajudam você a organizar esse conteúdo. O próprio Google tem o Google Academy, que é uma ferramenta gratuita que você pode usar para colocar os teus conteúdos. Então, tem muita equipe, quem puder, coloca aqui, ó, a Camila pediu, coloca aqui os nossos parceiros TLDV, Playbooker. Playbooker é Playbook R no final, Playbooker. Você tem TLDV, a URH, que é uma grande parceira de LMS. Para quem não sabe, que LMS é um ambiente virtual de aprendizagem. Essas ferramentas ajudam a organizar. Todo mundo tem capacidade de gerar conteúdo, mas nem todo mundo tem capacidade de transferir conteúdo. Isso é outra questão. Então, gerar o conteúdo, ela é uma capacidade, mas transferir conteúdo é outra. Ah, Malavota, poxa, eu falo tudo que você fala, mas quando você vem aqui, parece que é diferente. É porque são habilidades diferentes. Então, boa. E tá tudo certo. Muito bem, muito bem. Resumo rápido da semana. Hoje tivemos essa semana aqui diversos treinamentos, né? Isso aí. Consultorias, treinamentos. Mala tá no Sales Club, lá no Soul Elite. Posso mandar beijo para a galera da semana? Então, ó, vamos lá. Beijo para a galera da Unidas. Treinamos a Unidas Seminovos na quarta. Piemonte ontem em Curitiba. Galera, 50 milhões, Mota, meta deles. Uau, baita equipe, o pessoal super treinar. Fizemos um trabalho com a Neve na segunda-feira de treinar os gestores da plataforma, da nova escola de vendas. E vamos ter amanhã a galera da província. Isso mesmo, sabadão eu volto para o Rio, 4 horas da tarde a gente tem treinamento. Então, nossa vida, que é treinar, está muito associada à agenda. Por isso que é legal, né, Mota, você falar da agenda da semana, está associada à agenda dos nossos parceiros. É muito legal vir aqui fazer esse tipo de trabalho, mas 90% do tempo a gente está na operação, então saindo daqui já 9 horas tem outra reunião. Então a ideia é passar um pouco para a galera aqui o panorama de por que a gente consegue tanto resultado. Isso aí. Mais tarde à noite eu vou estar ao vivo com Malavota no Soul Elite falando sobre os insights do Brasília Week de Nova York. Muito bem, querido. Então, quem ainda não está lá no escritório do Sales Club, corre para lá, porque a gente vai falar tudo o que aconteceu em Nova York. Isso aí, queridão. Muito bom. Muito bom. Vamos encerrar, Mota, que temos reuniões. Como é que tá aí? Conta aí pra gente. Simbora. Musiquinha. É isso aí, turma. Mandem mensagem pra gente. Qual o tema que você gostaria que a gente falasse, que a gente bota aqui. E a gente volta semana que vem. Malavota, é um prazer inenarrável estar com você novamente. A gente falou um pouco de bastidores, né? De você me dar uns insights, eu te dar uns insights. Mas a gente volta na próxima com mais.